Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Oi, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do teu horário. Estamos aqui de novo mais uma semana para começar essa conversa gostosa. Como é que você tá, Tatá? Como é que você tá, Tatá? É muito bom, né? Olha, Júlia, eu estou sofrendo com o frio de São Paulo. Eu saio para passear com Mojica, uma combinação muito específica. Eu pareço um Agostinho Carrara versão paulistana. Mas não versão Faria Limer, não. A versão pobre paulistana. São layers e layers e layers sem ter conexão entre eles. Então, assim, são 3 meias que não tem a ver com a calça, que não tem a ver com a blusa, que não tem a ver com o casaco. Mas olha só, você... Tem uma coisa que eu passo muito quando eu vou pra Holanda, que a gente é criada em um lugar quente, Rio de Janeiro. Não, um lugar insuportável. Então, a pessoa que tem o repertório em cidade quente, que é pouca roupa, ela se ferra muito quando vai pro frio. Tanto que, toda vez que eu estou na Holanda e está frio, eu falo que eu me sinto Zeca Pagodinho no inverno. Uhum. Você já viu as fotos do Zeca Pagodinho no inverno? Sim, exatamente isso. Então, é esse estilo Zeca Pagodinho. Agora, o que acontece? Você que se mudou agora recentemente para São Paulo vai começar a desenvolver o guarda-roupa do frio. E aí você pode chegar no lugar de ficar mais elegante. Não, mas aí existe uma coisa chamada dinheiro que eu tô sem agora e que também influencia nessa coisa. Por quê? Eu tenho uns casacos, eu tenho muito casaco você colocar assim em cima. Para esquentar. Para esquentar. Porque quando eu namorei o argentino, tive que comprar muito casaco pesado. Mas a blusa de baixo eu não tenho. E as que eu tinha ficaram em Niterói. Então, eu tô assim... Bem, uma viagem você pega. Sim, eu não sei quando é que eu vou. Mas ficamos aqui, layers e layers de casacos, entendeu? Numa combinação realmente muito, muito, muito tosca. Exótica, né? Exótica, tosca. Então, bom, mas o tema não é esse. Não é esse. O tema não é inverno. Não, até que se fosse tema inverno também, seria um tema meio merda, né? Inverno. Qual o tema desse podcast? Inverno, gente. Vamos ver às vezes. Tudo é a capacidade da oratória da pessoa. Às vezes a pessoa pode fazer. Mas eu não tenho nem material de pesquisa para não ter conteúdo. Amor, Gregório está fazendo uma obra de arte chamada Céu da Língua, falando sobre a língua portuguesa. Mas a língua portuguesa é riquíssima. É riquíssima, mas depende muito de como você discorre sobre ela. Não é como o inverno. Não, o inverno é lindo, amor. O inverno é lindo. Pode ser rico que nem a língua portuguesa. Não é tanto. A língua portuguesa é um negócio muito maravilhoso. Aliás, espetáculo maravilhoso, quem puder assista. Mas vou defender, o inverno tem suas belezas. Mas a gente já está aqui 3 minutos falando sobre qualquer outra coisa que não é o tema de hoje. Vamos. O tema de hoje é qual, Tatá? O que te tira do sério, Júlia Rabelo? O que me tira do sério? Olha, depende. O que me tira no presente é quase qualquer coisa. Agora, na minha vida, no geral, eu costumo ser uma pessoa pacífica. Olha, vou te falar de uma coisa que tem acontecido com frequência e hoje aconteceu várias vezes. Eu sou uma pessoa que ando muito. Eu tô sempre andando na rua. Às vezes eu troco o transporte por ir andando para distâncias longas. Porque faz bem, essas coisas, se eu tiver tempo, eu priorizo. As pessoas não sabem andar na rua, Tatá. Concordo. E no Rio de Janeiro, as calçadas são muito pequenas. Mas eu fico com raiva, porque assim, existe também lei de trânsito, gente, para quem anda. Você mantém a direita e a pessoa que tá vindo fica ali na esquerda. Agora, as pessoas querem andar de qualquer jeito. Aí o que eu faço? Com exceção de pessoas com questões físicas, se eu vejo que a pessoa está ali saudável, se deslocando com o corpo inteiro, eu fico correta. A pessoa vai ter que trombar em mim. Entendeu? Eu disputo calçada. Entendi. Mas, por exemplo, Copacabana, que é o clássico da irritação para quem anda na rua. Por quê? Porque Copacabana tem muito idoso.
Não, quando é idoso faz. Aí eu me viro. Idoso ou Jura? pessoas. Juro. Idoso ou pessoas com dificuldade de. Alguma questão física ou dificuldade. Você claramente vê que tem uma questão, eu me viro. Que aí eu Tá. acho que é uma questão de hierarquia por facilidade de poder lidar. E porque você pensa assim também, no futuro estaria neste lugar. Também dá aquele Então, cozinho que fecha. E aí eu queria assim, gostaria de estar sendo respeitada na minha falta de mobilidade. É. Mas tirando esse panorama, gente, pelo amor de Deus! Dá raiva! Isso tem me tirado muito do sério. Deixa eu ver outra coisa que me tira do sério. Vou Me falar fala uma aqui uma pra você. mim. É. Não, eu vou falar uma coisa que é geral, mas que me tira muito do sério. Muito, 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 muito. Que eu acho que é comum de pessoa, a pessoas do nosso signo. De vez em quando a gente coloca, eu gosto de colocar o signo na reta, porque a gente tem um signo igual, mas e que às vezes tem uma coisa diferente entre a gente. Mas para mim, Que é situação de. leonino, tá, gente? Só que Leonino. não lembram, Situação de injustiça. Hum. Se eu tô vendo uma situação ali, que eu tô vendo uma injustiça, e não tô falando injustiça no geral, enfim, que as injustiças gerais, está tendo guerra no Irã, isso daí, né, acaba com o nosso mood eterno da vida. Mas situações de injustiça que eu vejo que a pessoa está sofrendo e eu vou lá e defendo, entendeu? Já quase apanhei muitas vezes na rua, inclusive, porque é isso, porque eu é mais forte que eu. Eu não consigo ficar calada em frente a uma situação de justiça. Tipo, sei lá, uma vez eu estava em Copacabana e eu vi uma mulher em situação de rua com 3 caras em cima dela, tipo, quase batendo nela. Eu entrei no meio e falei assim, não, aqui não, não, tá maluco? Aí comecei a gritar, não sei o quê. Levei um tapão no meu celular de um cara que meu celular caiu no chão. Teve uma outra vez que eu fui fazer a mesma coisa, um cara mostrou a pistola para mim. Nossa. Nesse nível. Então, esse tipo, assim, injustiça que eu tô vendo assim, muito clara na minha frente, eu fico possessa. Não, injustiça, assim, de pessoas fragilizadas, para mim também é muito complicado. Apesar de eu morrer de medo de viver situações como essa, porque eu acho que as ruas são muito perigosas. Principalmente para mulheres, né? Então eu também já me meti. Recentemente eu me meti em uma que eu não tinha que ter me metido, mas tinha que ter me metido. Que um cara fez uma injustiça com um morador de rua. E aí. Só que aí eu me vi no meio de 2 homens brigando. Eu falei, ai meu Deus, o que eu faço agora? É complexo, assim. Mas também me pula um negócio. Agora, acho que essas são coisas boas que nos tiram, não são boas, mas corretas que nos tiram do sério, né? Mas que podem Mas são trazer aquelas que te tiram do consequências. sério. Mas coisa, por exemplo, fome. A minha fome. Eu não tô nem aí pra fome do mundo, gente, mentira. Mas a minha fome é um negócio que me deixa completamente descompensada. Eu também. Eu tenho dificuldade de segurar a raiva. Não, assim, não é nem segurar. Eu sou conhecida, todo mundo me conhece no carnaval como assim, precisamos deixar Tatá alimentada para ela ser um ser humano legal. Então eu falo assim, gente, Tatá alimentada, Tatá o quê? Todo mundo feliz. Porque realmente fome. Principalmente que eu como geralmente 3 em 3 horas. Uhum. É o meu limite. E não é como assim, porque eu sou regrada de 3. É porque eu sinto fome de 3 em 3 horas. Porque eu como pouco de 3 em 3 horas. Então é o período que eu sinto fome. Então, fome é um negócio que me tira do sério. Eu paro o que eu estou fazendo. Viajar comigo pode ser chato por causa disso. Porque, gente, vai andando ali na frente, eu preciso parar para comer um negócio. Mas você faz a automanutenção? Porque assim, tudo bem. Então, se você sabe que fica com fome de 3 em 3 horas, barrinha. você cuida disso? Sim. Então, tudo certo, né? No geral, sim. Mas quando sei lá, esqueci uma barrinha de cereal, entendeu? Esqueci, vou parar pra comprar. Eu acho que fome é uma coisa que quase todo mundo fica, né? Para além dos seus controles. Eu fico tentando fazer uma manutenção, assim. Eu até penso... se eu vou para algum lugar, mesmo assim, é um clássico, né? Você vai para um evento, não posso chegar faminta. Outro dia eu cheguei
Eu fui no jantar da casa de um amigo meu. Na verdade, da casa da família de um amigo meu. E aí, cheguei eu e mais 2 amigas, famintas. Não pode, Foi mal amiga. calculado, era no Não meio da pode. tarde. Chegamos famintas, mas a gente fez vergonha. Tanto que a tia desse meu amigo falou assim: tem comida em casa, não? Eu sabia que eu tava passando vergonha. Ah. Éramos nós 3, Ah, passando vergonha. Aí a gente teve que lidar com esse tapa na cara, né? e tudo E bem, colocar. porque... Não, ela não precisava ter sido tão explícita, mas a gente sabia que a gente estava no erro. Agora, eu tenho uma amiga, esse me irrita, mas me irrita. Eu odeio. Desculpa, gente, talvez vocês sejam essas pessoas, porque muita gente é. Odeio gente que fica ouvindo vídeo, música sem fone. Eu odeio, eu acho. E isso não é uma característica nossa do Brasil, porque a gente é um país barulhento e eu tenho sensibilidade com som. Então, isso me irrita demais. Praia. Praia no Rio de Janeiro tá impossível, gente. Nossa Senhora. Não, mas as pessoas estão andando. Eu corro na praia ou na lagoa. Gente, as pessoas correm com o som ligado, alto-falante. Pelo amor de Deus. Que custa colocar um fonezinho, gente? É uma falta de a pessoa que chega nesse ponto, ela não está nem aí para o próximo. Ela não está nem aí para o outro. E isso, para mim, é uma falha de caráter. Pô, praia insuportável, cara. Praia insuportável. Muito comum. É muito. Aí, por exemplo, você tá num consultório médico, sala de espera. As pessoas ficam vendo vídeo do TikTok sem fone. Eu lembrei do dia. Eu não sei se eu tinha falado com você, eu já falei aqui no podcast que outra vez que eu quase banhei também. Que foi. Fui sentar para escrever na Livraria da Travessa ali em Niterói. Eu acho que eu já contei isso aqui. Na Livraria da Travessa, sentei para escrever no café ali, da Tavares Macedo, não sei o quê. Aí começa um cara falando alto, conversando alto no Viva Voz, enfim, com uma pessoa ali. Aí uma moça que estava sentada na minha frente, que já tinha trocado uma ideia assim, falou assim, falado alguma coisa, sei lá, legal que você veio escrever, eu não lembro o que ela falou para mim. Aí ela começou a falar, isso é um absurdo, não sei o que lá, blá, 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 pra ver se o cara se tocava. Poxa, a gente tá aqui, não sei o que lá. Aí o cara falou assim, peraí que eu vou te ligar que tem uma pessoa aqui que tá me enchendo o saco. Aí começou a gritar com a mulher, que tava do meu lado. Aí eu falei assim, ela está certa! O senhor não sei o que lá, ela está certa. Eu sei que o cara levantou, tacou a cadeira quase na perto da mulher, uma cadeira assim que tava no café, saiu, foi saindo, e eu falei, está certo, isso é um absurdo, não sei o que. Aí ele veio pra cima de mim, falou assim, o que é? Não sei o que. Eu falei, o senhor vai me bater? Quer vir me bater? Então vem me bater! Isso na Livraria da Travessa, gente. E aí ele saiu, sinistro. Você se coloca em perigo. Eu coloco em perigo, amiga, muitas vezes já bati em assaltante, né? Não aconselho ninguém. Mas. Não mesmo. Não, realmente, eu já fiz coisas com assaltante em relação a assalto, assim, que não aconselho ninguém, mas já bati em assaltante. Então, assim, não. Vamos combinar que nossos ouvintes, ninguém escuta coisa alta do celular, whatever, som alto. Vamos combinar, gente. Isso é desumano. Agora, eu tenho pessoas que eu gosto que fazem isso. Eu tento educar. Eu reclamo, né? Mas assim, aí depende do grau de intimidade. Quando é muito íntimo, eu falo, pelo amor de Deus! Quando não é tão íntimo, eu deixo a pessoa ver. Eu já passei por isso algumas vezes. Eu deixo a pessoa ver um vídeo, 2, e eu falo, depois que ela viu um pouquinho, eu falo, você pode baixar um pouquinho, por favor? Isso é o educado, né? É educado, mas assim, é muito... Aí, não vou trazer trago o meu tema agora, porque eu acho o seguinte... Não, porque eu ia falar outra coisa, outra coisa que eu odeio. Esperar. Você odeia esperar? Odeio esperar. Mas em que circunstâncias esperar? Qualquer uma. Não, mas calma aí, por exemplo.
Se você chega e tem uma fila que você tem que esperar, tá cheio mesmo. Fila não fico mais. Tá, mas, ó, por exemplo, um que me irrita. Eu consigo ter paciência em várias circunstâncias. Se alguém marcou comigo e me faz esperar, tudo bem, acontece. Mas sabe quando você vê que a pessoa não teve respeito com o horário que marcou com você? Sei. Isso me irrita. Porque... E você vê no grau de comprometimento quando a pessoa chega. Não, até porque a pessoa parte do princípio de que o tempo dela é mais importante do que o seu. Tá cagando pro teu. E aí, cara, pra mim, assim, não dá. E aí, fila. Fila, então, pra mim, olha, quer me matar e me colocar numa fila. Você acaba com a minha... É chato. Não, mas eu odeio isso. Me tira do sério. Me tira do sério. O meu depende, que é o seguinte, se eu sentir que, por exemplo, uma fila que... não tô conseguindo pegar um exemplo, mas que o sistema tá sendo organizado, tem que esperar mesmo, faz parte. Se tem fila, o sistema não está organizado. É verdade. Por isso que talvez eu não esteja conseguindo um exemplo. Você tá entendendo? Porque você vai pra uma balada, você vai pro negócio, tem uma fila de 15 quilômetros pra você comprar uma cerveja. Isto me irrita, porque se organizou este evento, tinha que ter uma organização pra gente não passar por fila, pra coisar. Não, mas peguei um inesperado. Acontece nos inesperados. Eu, sei lá, um mês e pouco atrás, eu não sei se eu falei isso pra você, eu estava lá na Holanda, eu estava saindo de Amsterdã para ir para Groningen, e aí tinha passado o dia em Amsterdã, que foi aniversário da minha irmã, a gente resolveu fazer isso. Fui pegar o trenzinho para voltar lá para casa. E aí, de repente, todos os trens foram cancelados na direção de onde eu estava indo, porque acharam uma bomba da Segunda Guerra Mundial. E aí... o que estava funcionando, que é o trem, o fluxo, virou um caos. Uhum. Aí tem que ter paciência, porque aí o que acontece? Eu ia pegar um trem de 2 horas. Eu tive que dar a volta na Holanda, fazer baldeação. Vou fazer o quê? Fiquei com ódio. Mas claro. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada, tem que treinar a paciência. Então, nesse lugar aí eu consigo pilotar direito. Agora, eu piloto melhor do que uma pessoa que me faz ter chá de cadeira por meia hora e não pede nem desculpa. Outras coisas que me tiram do sério, assim. Serviços que não funcionam. Vou falar especificamente de uma empresa chamada Enel, que ela é ruim em Niterói e é ruim em São Paulo. Que, olha, quando eu vim pra cá, aconteceu uma coisa. Quando eu me mudei aqui para esse apartamento, aconteceu uma coisa. Eu fiquei 2 dias, eu te falei isso, que eu fiquei 2 dias sem luz no apartamento, porque a moradora antiga não tinha pago. Quando eu cheguei no apartamento, a luz acabou. E aí, tem um tempo de 24 horas para ligar. Passou o tempo de 24 horas, nada da Enel das caras. Aí eu falei assim, liguei pro dono do apartamento, falei assim, pelo amor de Deus, eu preciso ter luz, eu preciso trabalhar, enfim. Aí ele, desesperado, não sei o quê, ele foi super legal, blá, 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 conseguiu. Conseguimos por quê? Porque o zelador aqui do prédio falou assim, cara, você não vai acreditar, eles só vêm aqui e só desligam e ligam um interruptor. Então eu vou ligar para você. É só isso que eles fazem. Eu falei, mas não vai te dar problema com a Enel? Não, pode ficar tranquilo. Cara, o cara da Enel apareceu aqui 3 dias depois da minha luz ligada. Então... O prazo de 24 horas passou de 72 horas se eu não tivesse feito nada por isso. Então, assim, é um serviço, cara, que é... Cara, não, você não pode passar por isso na tua vida. Então, assim, esse tipo de serviço que é para que a gente paga caro e que é para funcionar e não funciona... E aí, o Enel São Paulo, vocês são uma bosta. E a Enel São Paulo e a Enel Niterói, porque isso já aconteceu coisa pior comigo lá em Niterói também. Isso me tira, Júlia, isso acaba com o meu mês. Não, eu vou te falar, puxando um gancho do seu, o que me irrita é quando a pessoa coloca a culpa no sistema.
Ah, o sistema não permite. Sim. O sistema é o... Pô! Pelo amor... É a maneira que as companhias se safam. É. Então, você tem que... Tá, o sistema não funciona, e aí? É. Nossa companhia aérea é o que mais acontece. É. Olha, o sistema não tá funcionando. Olha, o sistema não permite. E aí você Ai, fala que assim, raiva. não, é exatamente isso, cara. E aí você fala, e o pior é que você acaba descontando no funcionário que não tem nada com isso, coitado. É. Porque às Não, vezes mas aí quando às vezes eu sou grossa. Não, eu falo, quando começa a me irritar, e é o sistema, e tem um funcionário ali, eu falo assim, eu estou começando a reclamar com a pessoa jurídica, não é com você. Agora, você está representando a pessoa jurídica. Então, você vai ouvir. Para separar. Olha, não quero te ofender, mas você está aqui enquanto companhia. Não. Enquanto companhia, eu preciso reclamar. Não. E também. falo muito isso. Não, eu falo assim, telefone. olha, você me perdoe, eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas... E aí, amor? Aí... Mas é porque, às vezes, até o profissional que está do outro lado, ele também não trabalha direito, né? Total. E aí, às vezes, quando você vê que a pessoa está se esforçando, você fala, olha, você me perdoa. Agora, tem gente que é um espírito de porco. Total. E aí dá raiva. Tem isso também. Agora, eu queria dizer o seguinte, o meu tema conversa um pouquinho com o seu, depois a gente vai voltar pro seu. Porque eu acho, só para puxar o meu tema, uma coisa que me tira do sério são pessoas que só falam sobre elas. E pessoas que não conseguem enxergar nada, não se interessam por nada no mundo além delas. Isso me irrita demais. Então, por exemplo, você fala, cara, tô com uma dor de cabeça, e eu? Tá bom, cara, vai ter então tua hora de falar, tá, querido, querida? Mas licença, que eu acho que na vida você tem que ter um swing, sabe? Que nem gente que não tem swing de conversa, que tudo a pessoa conta uma história enorme sobre ela. Eu acho que você tem que ter aquele joguinho de cintura. Você fala um pouquinho de você ouve que o coleguinha vai falar. Então, isso é uma coisa que me irrita demais, quando eu vejo que a pessoa é tudo sobre ela. E o que me automaticamente faz ir pro meu tema, que é colocar limite. Por exemplo, esse tipo de gente, eu não sei como é que coloca limite em gente que só fala sobre ela. Porque você fala, oi, não é só você não. Como é que você faria com uma pessoa que só fala sobre ela? Você fala, querido, volta. Você sabe colocar limite numa pessoa que só fala sobre ela? Não. Você sabe colocar limite? Às vezes sim, às vezes não. Como você considera? Você tem alguma pessoa na sua vida que você pensa, fulano sabe colocar limite? Mas assim, com elegância, não com grosseria. Porque eu acho que colocar limite com grosseria não é a arte de colocar limite. Você conhece alguém? Tô pensando. Não sei, amiga. Porque você conhece? Eu também, quando eu tava pensando sobre isso e me veio essa pergunta, não consegui responder não. Assim, eu tenho pessoas que eu conheço que sabem falar não muito rápido, mas não necessariamente eu admiro a maneira que essas pessoas falam não. Porque às vezes, mas talvez porque seja a lógica de dar o limite. Porque dar um limite significa sustentar ser desagradável um pouquinho. Sim. E quando eu penso nas pessoas que dizem não com mais facilidade, são pessoas que eu sempre penso, resolveu muito rápido pra você, né? Entendeu? Então, não sei, eu acho que colocar limite é uma ferramenta fundamental. Eu acho que, especialmente para mulheres, que a gente foi muito ensinada, a gente foi socializada a agradar. Sim. Então é muito mais difícil, né? E os limites são sempre dados a nós, no sentido de que você precisa ter limite. Você não pode rir alto, você não pode sentar de perna aberta, você não pode falar palavrão, você não pode... Então, assim, a gente já é limitado pra caramba também. E a gente também é socializada a cuidar. Então, cuidar significa você tirar o foco de você para colocar em outra pessoa. Sim. E isso significa você nem olhar para os seus limites, né? Sim. Muitas vezes, no cuidado, você está priorizando o outro. Então, eu acho que colocar limite, especialmente para nós mulheres, mas eu acho que para todo mundo, tá? Eu conheço mulheres que sabem
colocar uma barreira muito rápido. Sim. Mas eu acho que eu acho que colocar uma barreira muito rápido é uma fase de colocar limites, mas eu gostaria de descobrir o que é colocar um limite de uma maneira elegante. Mas é difícil também, Júlia, porque tem certas situações em que você precisa colocar, nós como mulheres precisamos colocar limites, mas que ao mesmo tempo, muitas das vezes a gente está numa situação inferior. Por exemplo, quando você está numa situação de um chefe numa reunião de trabalho, por exemplo. Eu lembro de uma vez, cara, pessoa que eu amo, não sei o que lá, foi meu chefe. Estávamos eu, meu chefe e mais um colega. E aí, falando, aí ele falando, falou assim, não, deixa eu falar só uma coisa. Blá, 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 blá. Não, deixa eu só falar uma coisa. Não, blá, blá, blá. Rapidinho, só uma coisa. Cara, aquilo foi me irritando, que eu bati na mesa. Pá! Caralho, eu estou há 20 minutos tentando falar, você não para de falar um segundo. Porra, eu só quero falar. Blá, blá. Meu chefe. E aí? Como meu é que ele colega reagiu? me olhou assustadíssimo. Meu chefe falou, tá, cara, desculpa, foi mal. Não sei o que lá. Mas ali eu entendi que se eu não fizesse aquilo, eu não estou falando que é para todo mundo fazer isso, nem estou falando que seja a atitude mais correta a se fazer no momento desses. E talvez porque também eu tinha uma certa relação de intimidade com o meu chefe. Mas que naquele momento eu me fiz ser ouvida. Uhum. Então, isso foi um limite para ele e ele não lembra de ter repetido coisas assim, entendeu? Então, ali eu senti que eu coloquei um limite. Se foi da forma certa ou não, não sei. Mas eu coloquei um limite. Porque colocar um limite significa... É claro que num momento como esse, foi quase um impulso, um instinto, né? Mas, assim, se parar para analisar, colocar um limite, muitas vezes significa você pagar o preço... Tem um preço embutido no limite, que pode ser perder aquela relação, perder aquele espaço, porque podia, né, esse chefe falar, como assim? Total. Colocar um limite significa medo de perder, né? Quem tem dificuldade de colocar limite pode ter muito medo de perder, medo de ficar maldito. Não, em outra situação, eu já tentei colocar um limite, o chefe cagou para o meu limite, eu fui zoada por ter tentado colocar um limite em relação à minha pessoa e fiquei péssima, porque assim, ninguém comprou a minha briga. E era um limite pessoal. Então, assim... Acontece muito. O quê? Esse tipo de coisa, quando você tenta colocar um limite e o coletivo não te abraça. O coletivo não reconhece que ali é a tua barreira. Dali ninguém tem que se intrometer. Que ali é um o teu clássico limite. no colégio. No colégio não é um clássico? A criança, quando reclama, depois todo mundo faz bullying com a criança. Ou fazia, né? Que hoje em dia tem mais controle sobre isso. Mas apelidos, essas coisas... são muito nesse lugar, né? E é isso, assim, a gente como a coisa do som na rua, assim, a gente tem muito dificuldade com o limite do outro, né? E não sei, isso eu acho que é uma coisa muito brasileira também, sabe? Eu acho que som do som, Não, de tudo. Essa coisa de colocar limite. Eu lido muito com o americano, porque eu trabalho com uma empresa gringa, mas o americano, ele é muito mais... Não, daqui você não ultrapassa, meu amor. Total, amiga, total. Eles são muito diretos, e não é no sentido de ofensa, não. Eles falam assim, não, você tem que respeitar. Aqui você não passa. Eu lembro que uma vez, eu tava, sei lá, trocando ideia com uma gringa, eu tinha acabado de conhecer, tava lá fazendo o meu trabalho. E aí eu falei assim, quantos anos você tem? Ela falou, desculpa, eu não me sinto confortável de falar a minha idade pra você. E tudo bem, aquele é o limite dela. Eu posso achar uma besteira? Acho, mas é o limite dela. Entendeu? E a gente tem que lidar. E a gente tem que lidar com isso. Na cultura lá da Holanda, eles são muito diretos. Tanto que existe esse personagem, no Ted Lasso, tem um personagem que é um jogador de futebol holandês, que a piada dele é que ele é sempre muito honesto com o pensamento dele. Então, tudo que ele fala é o que ele pensa. Então, a Holanda tem muito disso. E aí, o Bart estava me contando outro dia que ele estava num evento social entre os amigos,
Na verdade, estava na casa de um amigo e que esse amigo, a vizinhança toda meio da mesma faixa etária, então tinha um casal de vizinhos e aí eles falaram, vamos jogar um pôquer antes do jogo da Holanda, vamos jogar um pôquer. Ela falou assim, pôquer eu não gosto. Levantou e foi embora. Aí ele me contou isso, eu falei, mas me explica, isso é comum ou vocês acharam rude? Aí ele falou assim, não, aqui a gente é muito direto com as coisas. É claro que a gente olhou e falou, poxa, mas não dava pra jogar? Mas ela... Aí o Bart me falou uma coisa que eu já reparei na cultura holandesa e eu sempre costumo gostar disso. Por mais que quando é comigo eu não gosto tanto, não. As mulheres holandesas têm muito espaço para poder dizer não. Elas são um pouco... não sei... É porque tem a palavra em inglês que é bossy, meio mandona, né? Mas é que eu não acho que é mandona, mas tem uma coisa da mulher, uma força da mulher lá, que eu acho lindo, que eu falo, ai, que lindo, ó. Mulher Mas eu acho que tem liberdade. Eu acho que tem. Mas é que quando fazem comigo, eu já tomei um toco de uma holandesa, que eu falei, hein? Podia falar melhor, cara. Nada a Tipo, ver. o que ela falou? Ai, não lembro. Foi alguma circunstância que eu falei. Eu toda me esforçando pra ser simpática, não sei o quê, e ela me deu um cortão. Mas ela não ficou ofendida. Ela só me deu um corte de alguma coisa. Não lembro mesmo o assunto. Eu só lembro da minha reação que foi... a nossa cultura é muito... Permissiva. do jeitinho, do carinho. O tom importa muito pra gente. Então, quando vem um tom meio truculento, a gente... Mas é saber estabelecer os limites. Eu acho que quando você é mais honesto dizendo o que você quer e o que você não quer, a gente também vai se acostumando a ouvir esses nãos. Claro. Porque o ideal é esse, né? Se você fica fakeando muito o seu limite, você vai sair desagradado. Claro. Eu tenho uma amiga que eu tava conversando com ela, tava colocando questões lá do relacionamento com a mãe, e depois falou de uma outra questão com uma amiga. Ela contou que ela tá na Itália, ela estava na Itália ou na Espanha, alguma coisa assim, enfim. E uma amiga dela pediu para ela para ficar lá na casa dela. Só que a casa não era dela, a casa era do irmão dela. E aí a menina ia ficar 2 dias, sei lá, ficou 2 semanas. E ela assim, olha, não sei o quê. E a pessoa cagou. E aí, quando ela foi embora, ela falou assim, ai, amiga, será que você pode levar 2 casacos para mim para o Brasil? Ela trabalha com moda, ela é influencer de moda, e ela queria vender esses casacos. E ela ia ter uma pessoa... A menina falou assim, não, você pode pedir para outra pessoa levar? Porque não vai caber na mala. A pessoa ficou 2 semanas de graça na casa dela. Então, quer dizer, quando você também não impõe um limite, quando esse seu limite é invadido... Quando você vai querer alguma coisa, a pessoa vai ter o limite dela, porque a pessoa se sente no direito de fazer o que ela quer. Ela vai fazer o que ela quer com relação a você. Eu acho que as pessoas têm que ser coerentes. Se você é muito bom de pedir, também tem que ser bom de ouvir não. Mas no geral não é assim, né? Não é mesmo. No geral não é mesmo. Assim. As pessoas abusadas, elas vão achando essas pessoas legais no meio do caminho, legais entre aspas, né? E vão tomando proveito. Tinha um casal, cara, que a gente, quando eles já 20 e poucos anos, a gente saía pra beber, eles bebiam para um caralho. Era um casal bêbado, casal bebum, de sair caído, assim, fazendo merda. E toda vez que eu saía pra beber com eles, vamos dividir igual. Toda vez, e na época eu não tinha coragem, e eu dura, e eles filhos de gente rica. E eu, assim, não tinha coragem, eu pobre, tatá do interior, não tinha coragem de falar assim, gente, porra, não fode, entendeu? E aí eu passei a não ir mais nos lugares que o casal estava pra sentar pra beber com eles. Eu já chegava quando estavam bêbados. Eu pedia, gente, fecha a conta pra eu poder abrir a outra, quando eles já estavam caindo. Mas eu não tinha coragem de falar assim, gente, não fode, né? Agora, quero abrir um cortezinho aqui, que é o seguinte, o que é o correto? Quando você sai em grupo e pede vinho, não sei o quê, o correto, se nem todo mundo bebeu, cada um pagar o seu e dividir o que consumiu em comum ou dividir a conta.
Isso sempre dá debate, sabia? Cada um pagar o seu. Pois é, mas muita gente fala que é deselegante. Você Caguei pra deselegância. Eu não vou pagar a birita dos outros. Mas gostaria da opinião das pessoas. Porque se Olha, você desculpa. sai em conjunto, as pessoas dizem que tem que pagar em conjunto. Se quem falar diferente do que eu tô falando, tá errado. Tá errado. Tá errado. Deselegância é meu cu. Eu fodida de dinheiro, tenho que pagar bebida dos outros, mas nem, a não ser que me ofereça. Não, gente. Eu oferecendo, assim, não, gente, vamos dividir. Não, gente. Não, a vida tá muito difícil. Ganhar dinheiro tá muito difícil. Não. Eu acho que elegante é, tipo, você prestar atenção. Desculpa, Porque é deselegante a pessoa que não vira e fala assim, não, gente, desculpa, eu bebi uma garrafa de vinho, fulana não bebeu. Isso é deselegante. Não, eu também acho deselegante, mas eu acho que tem que ter essa atenção. E normalmente no final da noite tá todo mundo cansado. E assim, não acho que é deselegante dividir por igual, não, tá? Não. Acho que é bem tranquilo dividir por igual, mas assim, você tem que sacar se você não tá ultrapassando, às vezes, o limite de alguém que saiu e se organizou e que não pode ficar gastando com isso, entendeu? Eu acho que tem que ter um olhar atento pra isso também. Mas também acho de boa todo mundo dividir. Não, eu acho de boa todo mundo dividir, mas eu acho de boa ficar atento. Vamos todo mundo dividir? Você ficar atento para pensar assim, fulaninho não bebeu como eu, gente. Não acho justo ela pagar a minha bebida. É, mas isso às vezes é bem difícil. Não, é difícil. E aí é coisa do limite, porque você também tem que colocar esse limite de falar assim, não, gente, peraí. O seu bebedor do inferno, entendeu? Não acho justo, porque, desculpa, gente, não. Pra mim, chegou até me irritar. O que te irrita? A pessoa que bebe... Mas é porque você tá olhando a situação num prisma distanciado. Se você tá numa mesa com pessoas que normalmente é questão de trabalho, não sei o quê, você sempre fica meio... Claro, mas é muito comum as pessoas ficarem intimidadas. Mas o que eu estou falando é isso. Eu acho deselegante a pessoa. Você está numa situação de trabalho, não sei o que lá. Você, que tem uma situação financeira melhor ou maior, ou enfim, não se tocar que, sei lá, vou saindo eu, Fátima Bernardes, Luciano Huck. Porra, Luciano Huck e Fátima Bernardes. Será que vocês não vão olhar para mim e falar assim, não, gente, deixa que eu pago da Tatá? Ou... Não, não tem obrigação. Não tem obrigação. Ou, não acho justo Tatá pagar a mesma coisa que eu? Se Fátima e Luciano consumiram mais que Tatá. Sim, é isso que eu estou falando. É. Não, porque, né, às vezes, tudo bem, a pessoa pode ser mais rica e não querer pagar, tá tudo certo. Não querer pagar pra mim? Não, sim, tudo certo, imagina. Aliás, geralmente a pessoa é rica porque não sai pagando pros outros, né? Mas quando eu tinha mais dinheiro, eu era essa, né? Não, deixa que eu pago. Não, pode deixar, amigo, deixa que eu pago. Agora não, gente, acabou isso. Tem uma coisa do limite que eu acho o seguinte, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente não aprende a dar limite, tem muita chance de virar uma pessoa ressentida, porque todo mundo que abaixa a cabeça e fala tudo bem, vai engolindo o sapo, né? Exatamente. E chega uma hora que a barriga não cabe mais sapo. Então, eu acho que aprender a dar limite é uma educação fundamental. É um tipo de ferramenta que você tem que ter para você não ferrar o seu emocional, sabe? Agora... Tô falando por experiência própria, por mais que tenha um monte de gente que fale que eu sou boa de dar limite, eu não considero. Mas depende da circunstância. Quanto menos envolvimento emocional eu tenho, mais facilidade eu tenho de dar limite. Quando eu tô muito envolvida emocionalmente, vai ficando mais difícil para mim. Mas aí eu volto naquela questão que existem hierarquias que fica muito difícil da pessoa dar limite. Por exemplo, uma pessoa desempregada que chega uma pessoa que ganha um salário mínimo, que não sei o quê, que a patroa vira e fala assim, que você tá ali pra sei lá, faxinar. Aí a patroa fala assim, sei lá, fulana, preciso que você faça um arroz para mim. Fulana, preciso que você passe uma roupa para mim. Mas o trabalho dela é faxinar a casa. Essa pessoa dificilmente vai falar assim, não, fulana, eu não vou falar porque meu trabalho é faxinar a casa. Estou sendo paga para faxinar a casa. Entendeu? Então, eu acho que tem
uma questão hierárquica, que não necessariamente tem a ver com dinheiro ou não, que dificulta muito a vida da pessoa que precisa colocar um limite. Mas, principalmente, aí eu vou colocar uma questão da mulher mesmo. Às vezes é muito difícil para a gente colocar um limite para um homem. Porque tem uma questão social que pode ser tentar ilustrar como poder. Socialmente, a mulher, e a gente tem lutado contra isso, tem menos poder do que o homem. Então, às vezes, questão racial também. Sim. E questão social e tudo isso. Então, assim, quando você está numa dinâmica em que você percebe que você tem menos poder que o externo, é mais difícil você colocar limite. Quando você tem muito poder, é mais fácil colocar limite. Claro. Agora, pra gente chegar nos nossos finalmente, você, no seu tema, tinha falado de um outro aspecto, que é... Não, o que eu queria falar, o que te faz rir? Eu acho que eu acho que todo mundo sente isso, mas isso já é um aspecto de quando você tá ficando mais velho. Eu acho muito engraçadinho. Eu vi um cachorro chamado, acho que, Odete. Odete estava viciada. Eu amo cachorro com nome de velho, gente. De gente. Não, de velho. Ela, não, eu adoro. Sempre gostei de nomes velhos em pets. Ela estava com um problema intestinal e não podia tomar iogurte por muito tempo. Ah, você falou. Eu falei? Não, falei outro lugar. Off. E aí ela pôde tomar o iogurte dela. E Odete, eu não sei se era Odete o nome dela, mas Odete é muito bom pra isso. Ela enlouqueceu. Eu chorava de rir com Odete tomando iogurte, que nem uma cracuda. Aquele olho pra fora que parecia que ia cair. Eu me identifiquei tanto, Odete tendo compulsão alimentar, gente. Isso me fez rir demais. Mas, assim, no geral, por exemplo, se eu quero rir, assim, tô triste, tá tristinha, o que você vai fazer? O que vai te dar uma serotonina, um negócio pra você rir? Eu passo mal de rir com gente levando susto. Jura? Amiga, eu... Não gosto. Eu passo mal de rir. Eu gargalho. Às vezes eu vou assim, só no YouTube, vídeo de pessoas levando susto. Eu fico tranquilamente às 3 horas vendo vídeo de gente levando susto. Mas assim, eu amo. Isso me faz rir. Isso me faz rir demais da conta. Eu vou te falar que ultimamente o que eu tenho me pegado dando boas gargalhadas com o programa da Tatá e do Edu, que é muito bom para corte de rede social. Sim. Então eu tenho visto coisas que eu falo, ai, gente, que delícia! Porque eles estão... A comédia, a gente que faz comédia, é muito importante a gente estar se divertindo. Sim. E você vê, se eles não estão se divertindo, vocês estão de parabéns. Porque você vê que eles estão se divertindo. Sim. É muito bom, gente. Umas brincadeira boa. E tem uma coisa que é muito legal no programa da Tatá e do Established, que vai para um absurdo e não necessariamente a cena tem um punchline, que é uma piada final. Às vezes a cena acaba quase no meio, assim, quase no... Às vezes não tem, às vezes é só aquilo, assim, pá. Teve uma que eu vi, acho que foi em Costa, nem vi, esses dias eu dei uma maratonada no ET, que era Tatá e o Esteban falando, Júnior Baiano, eles são dois narradores de futebol. Júnior Baiano. Aí o outro falava, Júnior Baiano. Aí ela, Júnior Baiano. Uma bobeira. Mas fica quase 3 minutos só Júnior Baiano. Tem um quadro que agora eu vi hoje, que ou eu vim aqui pra falar, eu não lembro o nome da moça, eu vim aqui pra falar que eu traí a Stephanie. Ah, eu vi. Isso é muito bom. E aí ele volta de novo e fala, eu traí a Stephanie de novo. Esse é muito bom. Com a cara e ela faz muito bem. Ela faz muito bem essa cena, cara. Muito bem essa cena. Aí eu lembro que, assim, das coisas... Eu sempre gostei dos normais. Os Aspones é uma coisa... aquele tipo de humor que faz mais. As Pontes, pra mim, a melhor coisa produzida na televisão brasileira foi os Aspones, gente. Um bom comediante que tem, tipo Pedro Paulo Rangel, que tem um cinismo, que tem uma coisa por trás, um timing colocado numa melodia diferente. Isso, eu salivo. Eu salivo. Cara, tem uma cena... assim, eu rio muito de bobeira. Muito mais de comédia inteligente. Muito mais do que rir de Fleabag. Eu não vi rio de Fleabag, pra você, eu amo. Mas no Rio.
entendeu? Eu amo um monte de comédia que eu não rio, mas eu amo. Mas tem uma cena do The Office, eu sou completamente apaixonada, que são eles, o Michael, como é que é aquele doido? Dwight e o... Dwight é genial. O Michael, Dwight e o... Esqueci o outro nome do cara. O mocinho, né? Não é o Jim, não. É o outro. O outro que entra depois, sei lá, na quinta temporada. Eles fazendo parkour. Que era moda, tava começando o parkour. E os três resolvem fazer parkour no escritório. E aí eles saem fazendo parkour, só que eles não sabem nem direito o que é parkour. Então eles saem pulando pelas coisas, pelas pessoas, em cima das pessoas. Eu passo... Não existe uma vez que eu... E é isso, assim, eu não deixo de rir numa cena que eu acho engraçada. Eu rio dela toda vez, sabe? A Phoebe no Friends, quando o Ross vai tocar a gaita de Foley, que ele vai cantar, e ela faz... Cara, isso pra mim... Eu amo a Phoebe correndo. Lembra da Phoebe correndo? Também, Phoebe correndo. Então, assim, pra mim, o humor vai nessa... Quando vai nessa bobeira. Tem uma cena que a cena não tem fala. Pô, não sei o que é do espaço. Vai ter até a filmagem, o filme do Mel Brooks, antigo, que é só uma nave. Tipo, sabe Star Wars? É uma paródia do Star Wars. Perdidos no Espaço, uma coisa assim, o nome do filme. E aí, sabe quando tem aquele take que vai passando a nave? É uma nave, é só assim, uma nave aqui passando na câmera, uma nave passando aqui na câmera. Só que a nave não termina nunca. Fica uns 10 minutos de cena com essa nave passando. Tem um que tem um texto enorme que passa, não acaba. Eu acho que é. Cara, isso é genial, porque assim, essa cena não tem texto, a cena que abre o coisa é uma sátira ao Star Wars, a esses takes de nave, e é uma eternidade de cenas que a única coisa que você pensa é que assim, cara, não, tá na hora de acabar. Cara, não acabou. Não tô acreditando que não acabou. Meu Deus, mas 3 minutos de cena. Eu rio dessas bobeiras. Pô, mas essa bobeira é genial, né? É genial, porque é isso, assim, que é uma comédia, é um tipo de comédia que é o besterol. Né? Um bom comediante é de fazer a gente, sei lá, ver sentido na vida, né? Tem uma outra... Gente, assim, aí a gente entrou num papo de deixar... Não, eu ia falar. A gente tem que... Não, a gente tem que testar. Um dia a gente vai falar de humor, amiga. Só de humor. Vamos. É porque essa pergunta é para 2 pessoas que amam e trabalham com comédia, a gente pode ficar aqui uma semana, né? Uma semana citando coisas. Vamos nessa, vamos que Copa do Mundo tá aí. Vamos, porque daqui a pouco, hoje, o dia que a gente tá gravando, tem jogo. Você tem um palpite, Júlia? Meu palpite é que a gente vai voltar mais cedo pra casa. Mas de quantos gols no jogo de hoje? Não sei, mas eu gosto muito do povo haitiano. Acho que eles passam por perrengues bem grandes. Acho que a gente tem uma similaridade, então a gente tem que ganhar de muito contra eles para poder seguir em frente. Mas futebol não é sobre empatia, né? Não é sobre ganhar e perder. Porque quem... Eu ia falar aquela frase da Dilma, né? Então é isso, gente. Olha, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Eu sou a Fantástica Tata Lopes. @Julia Rabelo e @Incomodada Ficava Sua Avó até semana que vem. Até, gente. Beijo.